A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, muito bom dia, e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu, no meu, esteja nos nossos corações. Mais um domingo, não é? Mais um domingo de bênção, mais um domingo ofertado pelo Senhor nosso Deus, e estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, tanto pela Rádio CBC Gospel, como também pela CBC TV, e também no nosso canal no YouTube, né? Você que ainda não conhece o nosso canal, você pode nos visitar lá, basta digitar Bispo Antônio Dias Oficial, e você vai encontrar o nosso canal com as lições da Escola Bíblica Dominical e também outras publicações, tá certo, meu amado? Então, louvado seja o nome do Senhor pela bênção, pela graça, pela vida que Ele nos concede, e eu estou feliz de poder estar aqui mais um domingo na presença de Deus, juntamente com você, para estudarmos mais uma abençoada lição da Escola Dominical, tá? Então a lição é a lição de número 7, do dia 15 de maio de 2022, e o nosso tema é: não retribua pelos padrões humanos. Este é o tema da 7ª lição da revista da CPAD, não retribua pelos padrões humanos. E o nosso textuário está lá em Levítico 19, versículo 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? Queridos, a verdade prática da lição de hoje é: o cristão não deve guardar rancor, nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado pelo nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Tá certo, amado? E a nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 5, versículo 38 ao versículo 48. Diz-nos assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito
o vosso Pai que está nos céus. Amém? Deus abençoe sua palavra. Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai, Senhor, nós te glorificamos por estarmos em mais um domingo estudando a tua palavra, Senhor. Quero agradecer, meu Deus, o privilégio que temos de poder, Pai amado, estudar mais uma lição da escola bíblica e podermos, meu Deus, compartilhar com muitos outros irmãos através do rádio, através da TV e através do YouTube. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Renova, Senhor, a nossa fé e nos dá, meu Deus, um dia de bênção, um domingo cheio de paz e alegria. É a nossa oração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja, querido, o nome do Senhor nosso Deus. Pois é, né? E nós estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, né? E a lição de número 7, não retribua pelos padrões humanos, não é? Esse é o tema da lição de hoje, tá? E é um tema forte, né? Então, quando se recebe, amados, uma ofensa, né? A reação natural do ser humano é devolvê-la com outra ofensa, né? Mas, entretanto, o Senhor Jesus, ele nos orienta, nos convida, né, a agir de maneira mais elevada, de uma maneira cristianizada, né? Pondo em prática a instrução divina de acordo com o Sermão do Monte, né? O famoso e abençoado Sermão do Monte. Então, nesse sentido, retribuir o mal com o bem é uma ação que vem do céu. Queridos, o crente cheio do Espírito Santo, ele é capaz de viver esse ensino do sermão proferido aqui pelo nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos como objetivo da lição, amados, avaliar que a vingança não é de natureza do reino, tá? E também validar que o amor e a expressão natural, né? O amor, ele é a expressão natural do reino. Como também valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus, tá? Então, queridos, retribuir o mal com o bem é transcender o senso comum de que temos que pagar a ofensa na mesma moeda. Fazer o bem é o melhor antídoto para a gente deter o mal, tá? Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 21, não é isso? Então é importante a gente entender as palavras do Senhor, tá certo, meu querido? Então, vamos refletir na lição de hoje, né? Não retribua pelos padrões humanos. Nós somos muito tendenciosos, né, a pagar na mesma moeda, não é verdade? Tá? Então, quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança, né? Jesus, ao contrário, ele disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Isto aqui é desafiador para a gente, não é verdade? Tá? Então, ao invés de nos vingar, nós devemos amar. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Devemos perdoar. Então, isso não é uma coisa natural, né? Não é algo natural, tá? Mas sim é sobrenatural, né? Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. Então, a palavra-chave da nossa lição de hoje é retribuição, tá? Retribuição. Então, queridos, nossa lição está dividida por pontos. E nosso primeiro ponto da lição é justamente a vingança não é natureza do reino de Deus. A vingança não é natureza do reino. E o segundo ponto é o amor é a expressão natural do reino de Deus, né? O amor
é a expressão natural do reino de Deus. E o terceiro ponto aqui está, olha, buscando a perfeição em Cristo. Buscando a perfeição em Cristo. Tá? Então a nossa lição hoje, ela está recheada, né, desse assunto tão importante para as nossas vidas. Tá? O Sermão do Monte é um sermão que vem trazendo informações doutrinárias importantes para a vida do cristão. Bom, a vingança não é natureza do reino, tá? Queridos, você já ouviu falar na lei de Talião? Tá? A lei de Talião quer dizer olho por olho, dente por dente. Aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 38, diz assim: ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Tá? Então, a lei de Talião pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal, o mesmo dano que ele causou à vítima. Nós temos aqui em Êxodo, capítulo 21, versículo 24, que diz olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Tá? E o Levítico 24, 20 diz assim, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim lhe fará. Então era esse o princípio de justiça visto na lei de Moisés. Então é preciso compreender, queridos, a natureza dessa ordem do Senhor, tá? Que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime contra ele cometido. Tá? Então, a lei de Talião era olho por olho, dente por dente. Então, não poderia haver um castigo maior do que aquele que a vítima havia sofrido. Tá? Então, é preciso compreender a natureza dessa ordem, né, que do Senhor Deus, né, que não intencionava acirrar, né, os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime pelo qual ele foi vítima. Então, na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo, né, ao crime. Tá? Então, a lei do Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Então, não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição, como ainda hoje é assim no caso, né, dos crimes cometidos. Não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas sim levar o caso aos tribunais, né, para que sejam executada a justiça segundo as leis do nosso país. Tá? Aqui em Levítico 24, 14, por exemplo, diz assim: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. Tá? Então são castigos, punições de acordo com o crime. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 19, 15 a 21, nós vemos relatos também dessa forma, tá? Com relação às leis civis, né? Então, uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio.
né? Então precisava, a justiça que era muito séria, uma palavra de uma só pessoa não era suficiente para condenar alguém, tá? Então, quando se levantar testemunhas falsas contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que estiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naquele dia. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Então, queridos, os fariseus, eles fizeram uma interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança, ou justificar a retribuição pessoal, tá? Então eles descaracterizaram, né? Eles dessa forma foram descaracterizando, né, do seu real objetivo, né, as leis do Senhor. Isso porque em momento algum a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o seu significado real. Aqui em Mateus, no capítulo 15, versículo 3 e o versículo 6, né, a Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal, tá? E aqui em Levítico 19, 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, tá? Então, queridos, a Bíblia proíbe terminantemente a vingança, tá? Bem, o cristão e a vingança. Como é que fica essa situação, né? Há muitos irmãos na igreja, né, vingativos, rancorosos, né? E ainda tem esse pensamento do olho por olho, dente por dente, né? Não conseguem perdoar, tá? O cristão e a vingança. Como que fica essa situação? Não é verdade? Não pode haver no coração de uma pessoa salva por Jesus Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Paulo aos Romanos, no 12, versículo 19, ele diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, você pode até se irar, ficar zangado e etc., tá? Mas não te vinga, deixa nas mãos do Senhor, que Ele, o Senhor, sabe dar a justa recompensa para cada atitude de cada um de nós, tá? Então, de acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir com relação a um ato, a um crime cometido contra ele, tá? Então, se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida, tá? De maneira justificável, tá? Porque o que ele perdera fora um olho. Por isso, a lei italiana é dessa forma, tá? Então, amados, tudo o que você poderia reivindicar seria tirar também a visão da pessoa, do agressor, né? Tá certo? Agora, Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo o olho por olho. Jesus nos ensina que não devemos agir desta maneira, tá? De maneira nenhuma. Então, em vez de tentar vingar-se dos outros que nos prejudicaram, né? A orientação do Senhor Jesus é que façamos o bem a eles. A passagem tem aplicação direta
ao desafio de Jesus a respeito de valores e de atitudes. E também descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós. Se espera de nós aonde? No reino de Jesus Cristo, tá? Então, nós não exigimos retribuição. Nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam, tá? Então, o cristão, ele não deve exigir retribuição pelo bem ou pelo mal, mas sim, né, fazer o bem até mesmo àqueles que estão nos prejudicando, tá? Então, uma pessoa que aprende a amar até mesmo os seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. Essa pessoa foi tocada pelo Senhor Jesus e foi transformada. Afinal, ele aprendeu a amar até mesmo aqueles que lhes fazem o mal, tá? Então, amados, o salvo em Jesus Cristo, ele prega e ele vive o amor, tá? Ele não vive o ódio. Ele tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Então, assim, compreendemos que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Aqui, aos Hebreus 10:30 diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então, não é minha a vingança. As pessoas que me machucaram, as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me prejudicaram, as pessoas que me perseguem, eu preciso deixar na dispensação da graça do Senhor Jesus, porque a vingança pertence a Ele. Aqui em Deuteronômio, tá, no versículo 32, capítulo 32, versículo 35 e 36, diz assim: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que revelar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próxima e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então, queridos, veja bem, não é? O salvo em Jesus Cristo, ele prega e ele vive o amor, tá? O salvo por Jesus Cristo não vive o ódio. E o salvo por Jesus Cristo, ele tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que ele há de julgar todos os pecados da humanidade e em que ele tomará vingança de tudo, tá? Então, assim nós compreendemos que a vingança pertence ao Senhor, tá certo? Então, queridos, o cristão não revida o mal de acordo com a lei de Talião. O cristão não se deixa dominar pela vingança, mas deixa nas mãos de Deus. Amém? Queridos, é importante nós aprendermos essa lição, tá? A palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus, né? Ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso coração, do nosso ser, para discernir se nossos pensamentos e motivos são espirituais, tá? Tem 2 gumes e corta, né? Então, ou para nos salvar ou para nos condenar à morte. Então é importante entendermos a palavra do Senhor. Estudando a palavra de Deus, nós vamos entender o que Deus quer para cada um de nós. Amém? Então é importante a gente entender essa palavra que o Senhor tem para nós aqui no Sermão do Monte, né? Olha, o segundo ponto da nossa lição é sobre o amor, tá? O amor é a expressão natural do reino,
né? O amor é a expressão natural do reino de Deus. Olha, para falar da lei do amor, desenvolvida por aqueles que fazem parte do reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal, né? Então Jesus, ele se preocupava muito em preparar os seus discípulos para dar continuidade à obra implantada por ele, né? E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala para a multidão, né? E ele fala para o povo, tá? Sobre o nosso comportamento, né? Com relação à vingança, tá? E fala do amor. Precisamos aprender a amar, né? Então, queridos, o amor é a expressão natural do reino, tá? Então, o reino de Deus é natural se sentir, se ver, se presenciar atitudes de amor. Então, para falar do reino, da lei do amor, né? Desenvolvida por aqueles que fazem parte do reino, porque quando nós fazemos parte do reino, nós vamos desenvolver atitudes de amor. Então Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na nossa vida diária para mostrar como realmente devemos resistir ao mal, tá? E nós vamos ver isso aqui, são 4 pontos importantes que nós vamos ver aqui, tá? Nessa segunda parte da lição, que tem como tema o amor é a expressão natural do reino. Muito bem, virar a outra face. Você já pensou alguém te espancar no rosto e você virar a outra face do rosto para que a pessoa volte a espancar, né? Olha, a primeira vai mostrar um insulto, né? Recebido por alguém que foi ferido na face. Então, virar a outra face, né? Tá? Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação, queridos, é agir com as mesmas armas do ofensor, né? E às vezes até mesmo de maneira mais intensa. Eu conheço uma história de um senhor estrangeiro, né, que estava na minha cidade natal. Ele trabalhava numa grande empresa multinacional ali e ele era um dos chefes ali naquela empresa e havia chamado a atenção de um dos funcionários, né, pela uma negligência daquele funcionário, e o funcionário não gostou daquela chamada de atenção e na saída da empresa, aquele funcionário ficou aguardando aquele estrangeiro que saía também, né? E naquela época era bicicleta, o transporte mais popular da época, né? Eu era menino nessa época. E então, quando aquele homem chamado Alberto Frank, né? Ele era um checoslovaqueno, né? E ele vai saindo do portão da empresa, né, numa bicicleta que ele tinha, e então aquele funcionário espancou aquele homem com um tapa no rosto. E o homem caiu, aquele estrangeiro caiu lá no chão, e depois ele conseguiu levantar e chegou perto do seu agressor e virou ao outro lado e disse: "Oh, pode bater outro lado." As pessoas não conseguiram entender a atitude daquele homem, tá? Mas ele estava dando uma lição ali, né? De que conhece Jesus, conhecia os princípios cristãos. Ele usou de forma literal a orientação do Senhor Jesus, mas ele colocou em prática, ele deu a outra face. Isso serviu de comentário por muito tempo na cidade, na empresa e tudo mais, tá? Mas, meus queridos, tá? Quando somos ofendidos, esbofeteados, maltratados, né? A nossa reação é responder da mesma forma, né? Mas tal atitude não vai resolver nada, pelo contrário, vai complicar ainda mais a situação. Então Jesus esclarece
que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem o coração cheio de amor, tenha em seu ser atitude de ódio, né? Atitude de desamor, de vingança, né? Então, quem tem amor tem perdão. Quem tem amor tem brandura. Quem tem amor tem tolerância. Então, para muitos, a vingança é sinal de coragem. Para muitos, a vingança é sinal de atitude de quem é forte. Porém, amados, pelos ensinamentos do Senhor Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é uma pessoa forte, desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo especial, né? Pela posição de perdoar, tá? Então, meu amado, é importante virar a outra face. Não é fácil, não é fácil mesmo, com certeza não é fácil. Qual seria a sua atitude numa situação como essa, não é verdade? Qual seria a minha atitude numa situação como essa, tá? Você ser ofendido, você ser machucado e você virar a face. A segunda, querido, a segunda situação aqui da ilustração, né, que o Senhor faz uso aqui, a segunda ilustração é arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial, né? Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo, né, e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida que foi contraída, né, que não foi paga, né, então arrasta para o tribunal. Jesus ensina, né, ao que está sofrendo as ações por parte do litigiante, né, que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama, né? E aqui em Êxodo, no capítulo 22, versículo 26 e 27, diz o seguinte: se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Tá certo, amado? Então o Senhor aqui orienta com relação às divergências, né? As questões judiciais e tudo mais, né? Então é sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em uma competição que vai levar a diversas, né, desavenças e desagradar tantas pessoas, não é verdade? Então, meu amado, primeira ilustração do Senhor Jesus foi virar a outra face. A segunda aqui, arrastar para o tribunal, né? E ele nos ensina que devemos fazer concessões, nem tudo se deve levar ao tribunal. Muitas vezes nós precisamos perder para poder ganhar muito mais tarde, né? E a terceira ilustração é obrigar a fazer algo. Aqui em Mateus 5,41 ele diz: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Olha só, tá? Então, trata de uma convocação feita por uma autoridade, né, que força alguém ao serviço, né? Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, por exemplo. Aqui em Mateus 27,32, que diz: e quando saiu, encontraram um homem, Cirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Tá? O que é mais forte por força da hierarquia pode obrigar sem respeitar a vontade alheia, não é? Certa feita eu ia a Belém, eu ia de moto, e de repente vinha uma viatura e parou
a viatura e saiu um policial e disse: dobra a moto, e eu dobrei a moto, ele sentou na garupa, segue aquele homem lá. E era uma pessoa correndo e eu tive que seguir, tá? A ordem daquele policial, né? E levei ele na garupa da moto, seguindo aquela pessoa a quem ele estava perseguindo. Então, meu amado, as pessoas que têm um poder de mando, né, hierarquicamente, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Ele não perguntou para mim: olha, você pode me levar atrás daquele bandido? Não é? E não, ele só apitou e disse: me leva ali, me segue aquele homem. E eu tive que seguir aquela pessoa até um certo ponto. Quando ele desceu, a pessoa se perdeu, eu trouxe ele de volta. Meus amados, isso aqui é o poder, a autoridade, às vezes até certo abuso de autoridade, né? Então, o que é mais forte por força de hierarquia, né, por força de autoridade, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda, né, a primeira milha, geralmente o faz como obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, a pessoa só faz, né, quem tem um novo espírito, né, quem tem uma nova vida, né, e os ensinos divinos gravados em seu coração. Então, contudo na vida, meu amado, tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz agora com Cristo, tá? Então, dessa maneira, a caminhada será gloriosa, será abençoada, quer seja a jornada do casamento, quer seja a jornada do trabalho, quer seja qualquer outra jornada, né? Com Cristo Jesus, tudo é bênção, tudo é graça, tudo é paz. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, amado, esse é o nosso trabalho, tá? E precisamos sempre lembrar que o Senhor, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá? E a quarta ilustração do Senhor Jesus é fazer alguma coisa por alguém, tá? Então, Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Tá? Com uma atitude generosa, ele emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece, amados, quando realmente para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Então, por isso, manifesta atos de bondade, né? Aqui em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 8, diz: antes lhes abrirá de tudo a tua mão, e livremente lhes emprestarás o que lhes falta, quanto baste para a sua necessidade. No versículo 10, ele diz o seguinte: livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Olha só como é importante nós procedermos dessa forma, fazer alguma coisa por alguém, né? O Senhor nosso Deus está vendo a nossa atitude. Aqui em Provérbios 19, 17 diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhes pagará o seu benefício. Está vendo, querido? Você não está fazendo apenas para o pobre, o necessitado. O Senhor vai te dar a justa recompensa. E aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 30, diz: e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Olha, amado, são atitudes difíceis de se realizar, né? De se tomar, de se ter, mas são atitudes bíblicas que o Senhor Jesus nos ensina aqui, tá certo, amado? Então, para o mandamento bíblico, amarás o teu próximo, né? Como a ti mesmo, Jesus, ele inseriu um acréscimo feito pelos mestres judeus: e aborrecerás o teu inimigo. Esta segunda parte não é encontrada em nenhuma passagem das Escrituras, tá? Então, amados,
Deus disse: amará o teu próximo. Aí por próximo, eles entenderam somente aqueles do seu próprio país, nação e religião. Então, desse mandamento, eles quiseram inferir, porque Deus nunca disse: odiarás o teu inimigo, tá? Então, Jesus se opôs a esse falso ensino através do incisivo mandamento: amai a vossos inimigos, tá? Então, é natural amar os amigos, não é verdade? Muito natural. O que eu estou fazendo demais amando os meus amigos, né? Agora, amar os inimigos, isso aqui é sobrenatural, tá? Mas aqueles que assim o fazem, demonstram, né, que são filhos de Deus, são filhos do Pai que está nos céus. É verdade, meu amado? Olha, o terceiro ponto da nossa lição, queridos, é buscando a perfeição em Cristo. Buscando a perfeição em Cristo. Querido, é um grande desafio, não é verdade? Não é fácil, meu amado, vivermos a vida cristã em sua plenitude, não é? Olha, e nosso terceiro ponto da lição está dividido em 3 tópicos, tá? Em 3 tópicos. E o primeiro é uma justiça mais elevada. Olha, a justiça pregada por Cristo Jesus é mais elevada. A exigência de Mateus, do capítulo 5, do 43 ao 48, meu amado, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída, incompatível com aqueles que vivem no mundo e são regidos pela vontade do mundo. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e de perdoar. E isto aqui não é fácil. Isto aqui não é fácil. É um ensinamento divino, é um ensinamento celestial, tá? Então, o Sermão do Monte, ele é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, eu preciso orar por aqueles que estão me magoando, por aqueles que estão me perseguindo, por aqueles que estão me prejudicando. Não é verdade? Então, meus amados, é muito importante nós entendermos, né, a busca da perfeição de Cristo, né? Buscar a perfeição de Cristo significa andar como Jesus andou, amar como Ele amou, né? Então, amados, precisamos buscar o amor mais perfeito. Olha, o verbo amar, que aparece em Mateus 5, versículo 43, que diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, tá? Mas, olha, o verbo amar aqui, amado, é agapao. É o amor que sabe receber com alegria. É o amor que sabe escolher, sabe acolher, digo. É o amor que sabe amar ternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor, amados, só está no crente, porque ele foi derramado por Deus no seu coração. Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo também 5, diz assim: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente,
compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Então, esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para conosco, para com todos os pecadores. Quando, de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, amados, buscar a perfeição em Cristo é buscar o amor mais perfeito, tá? Buscar a perfeição em Cristo é buscar a justiça mais elevada, não é verdade? Buscar a perfeição em Cristo é buscar o amor perfeito. Buscar a perfeição em Cristo é sermos perfeitos como o Pai. Que desafio tremendo, né, amados? Que Jesus nos submete aqui, tá? Perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus aqui elucidou. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Parece ser inatingível. Será que nós temos realmente a perfeição plena e divina? Queridos, pelos versículos 45 e 46, que nós vamos ler agora, podemos notar essas possibilidades. Então, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Podemos notar, queridos, no texto que lemos, que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeitos, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo. Deus não exclui nenhum grupo. Todos são objetos do seu amor. E nós precisamos ser desta forma. Nós não podemos excluir nenhum grupo, nenhuma pessoa. Todos devem ser objetos do nosso amor. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros. Pois se evidenciar bondade apenas para as pessoas que são teus amigos, meu amado, que são nossos amigos, nada mudará, né? E procederá como os publicanos. Os publicanos amavam seus amigos, faziam festas, se alegravam juntos. Então, qual a diferença que nós temos então dos publicanos? Não é verdade? Tá? Então, o cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros. Pois se evidenciarmos bondade apenas, amados, para os nossos amigos, nada mudará, tá? Estaremos procedendo da mesma maneira dos publicanos, desprezados ou desprezando, né, os outros, tá? Então, queridos, esses cobradores de impostos, publicanos, por exemplo, eles eram desprezados, né? Porque cobravam impostos, eram considerados como estando em uma posição do mais baixo nível da iniquidade. Assim eram desprezados pelos fariseus e tudo mais. Então, assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar a todos. Ou seja, tomar como medida a perfeição padrão e absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nessa vida em relação ao seu próximo. Tá bom? Então, amados, buscar a perfeição conforme ensina as Escrituras é buscar uma vida mais parecida com a vida do Senhor Jesus Cristo, em que a natureza humana é modificada, nosso interior é fortalecido e assim nós podemos viver sem as amarras, né? As amarras da prisão das obras da carne.
Então, em Cristo nós podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com amor e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo, nós podemos atravessar a barreira da carne, tá? Lembre, a justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor, tá? Então o Senhor Jesus nos orienta, queridos, a amar, tá? A sermos santos como o nosso Deus é santo, tá certo, meu amigo? Então, Deus, Ele graciosamente concede a todos aqueles que buscam um amor perfeito por Ele e por sua vontade. Então, depois disso, o cristão busca uma manifestação ainda mais perfeita desse amor em sua vida, na sua conduta, tá? Então, meus amados, é importante entendermos isto. E para concluir a lição de hoje, nós aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos, em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor. Pois somente através do amor é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida cotidiana, estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Então, a nossa lição de hoje fala sobre as retribuições, né? Retribuições das atitudes das pessoas com relação a nós. Tanto as atitudes boas, que nos são favoráveis, quanto as atitudes que nos ofendem, que nos prejudicam, né? E nós aprendemos que não devemos retribuir pelos padrões humanos, né? E a lição de hoje fala conosco profundamente. E nós que concluímos aqui, precisamos fazer aqui uma pequena revisão do nosso conteúdo, né? Para que a gente possa ver se ficou alguma coisa gravada na nossa mente, né? Começando aqui é o seguinte: do que tratava a lei Talião? Você lembra da lei Talião? Bem, a lei Talião, ela se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Tá? Você consegue citar um versículo da Bíblia em que ela proíbe a vingança pessoal? Consegue lembrar um versículo da Bíblia em que ela proíbe a vingança pessoal? Consegue? Pois bem, se você não lembra, dê uma olhadinha lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 19. Esse texto, tá? Proíbe a vingança pessoal. Você lembra a quem pertence a vingança? Dá para lembrar? Você tem como citar um versículo para embasar a sua resposta? A quem pertence a vingança? Nós aprendemos na lição de hoje que a vingança pertence ao Senhor, né? A vingança pertence ao Senhor. Está lá em Romanos 12, né? Versículo 9, que diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, né? Então, amados, não deixe que o ódio, né, venha fazer com que você faça justiça com as suas próprias mãos, tá bom? De acordo com a lição, quantas ilustrações foram usadas por Jesus para ilustrar o amor? Você lembra? Foram quantas? 1, 2, 3, 4, mais de 4?
Tá lembrado? Foram 4 ilustrações. E a primeira dela foi virar a outra face. A segunda, arrastar para o tribunal. A terceira, obrigar a pessoa a fazer alguma coisa, né, por alguém. Queridos, é importante nós vermos isso aqui, tá? Virar a face, arrastar para o tribunal, obrigar a pessoa a fazer algo. E a quarta ilustração, fazer alguma coisa por alguém. O quinto ponto da nossa revisão é: o cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros. Por quê? Por que não podemos amar uns e aborrecer outros? O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada vai mudar na sua vida. Ele está procedendo como os publicanos, amando os seus amigos e aborrecendo aqueles que são seus inimigos, não é verdade? Então, meu querido, chegamos aqui, né, ao final desta lição. Lição que veio com certeza abrir nossos olhos, né, para as nossas atitudes com relação àqueles que nos fazem mal, não é verdade? Então, não retribua pelos padrões humanos, tá? Lembre, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 18. Que o Senhor, Deus dos exércitos, esteja abençoando a sua vida, abençoando você grandiosamente, e que esta lição tenha trazido para você mais esclarecimento da palavra de Deus. Amém? A nossa próxima lição, do próximo domingo, meu amado, ela será do dia 22 de maio, e o tema é sendo verdadeiros. Essa lição também é uma lição muito bacana, muito boa, né? Porque o que nós temos de pessoas falsas, até mesmo, infelizmente, dentro da igreja, não é verdade? Então, não perca a próxima lição da nossa revista, tá? Eu estarei aqui, tá? Tanto no canal do YouTube, quanto também na rádio CBC Gospel, como na CBC TV. Nós estaremos trazendo a ministração, tá, dessa palavra. Será com certeza uma grande bênção, tá? Sendo verdadeiros, tá? Vamos ser verdadeiros, né? Tem muitas pessoas que usam uma máscara, né, para esconder quem realmente elas são. E é importante que a gente seja verdadeiro. As pessoas possam olhar para a gente e nos ver como somos de fato, tá bom? Amém? Queridos, obrigado por mais um domingo juntos aqui na Rádio CBC Gospel. Obrigado, meu amado, por mais um domingo juntos aqui na CBC TV. E obrigado também por mais um domingo junto aqui no nosso canal no YouTube. Peço para você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí, o seu joinha, né? Ative o sininho para você receber as notificações nas nossas próximas publicações. E eu faço um convite para você. Logo mais às 7h30 da manhã, nós estamos lá na sede da nossa igreja, na Travessa Magalhães Barata, próximo ali à Escola Luiz Chaves, aqui em Santo Antônio do Tauá, no bairro do Barro Branco. Nós estamos com a escola bíblica presencial. Eu convido você para estar lá conosco, estudando a palavra de Deus. Lá a escola é mais animada, porque é uma escola com vários alunos e cada um, né, interage com o outro, e a escola fica gostosa, fica animada, fica realmente uma bênção. Então eu quero convidar você para estar lá conosco, tá? Como também convidar você para nos visitar no culto da família deste domingo às 19 horas, em todas as nossas igrejas. No Pará, no Amapá, nós temos comunidade batista cristã, tá, em vários endereços. Se você quiser
saber mais a respeito disso, ligue para a gente, para 0 operadora 91 984 56 2206. Terei o maior prazer em indicar o endereço da nossa igreja mais próxima de você, tá certo? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja